Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é Procedimentos e Estratégias de Leitura. Vamos lá? Bem, para começarmos a falar do nosso assunto, é necessário prestar atenção na palavrinha Procedimentos e Estratégias de Leitura. Então, se é de leitura, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Ler. Então, para esse conteúdo, você tem que ler. Independente que você goste, independente que não, independente que seja uma leitura mais didática ou não. É necessário ler. E para você ler, para você fazer uma boa leitura, você precisa compreender como fazer essa boa leitura. Mas o principal é ler. Se você ler, você vai adquirindo no decorrer das situações, das leituras, estratégias eficientes de interpretação textual. Para que servem esses procedimentos e estratégias de leitura? Servem para organizar informações e facilitar a compreensão do conteúdo, elegendo aspectos mais relevantes e menos importantes, permitindo articular os comportamentos leitores e escritores em situação de estudo. Vamos lá! Quais estratégias que eu trouxe para vocês? Primeiramente, marcar a palavra-chave. O que é a palavra-chave? É o termo que sintetiza as ideias importantes do texto, traduz o sentido de um contexto ou o torna claro. Exemplo, num texto que associa o aumento da violência à programação da televisão, as palavras-chave poderiam ser televisão, programação e aumento da violência. Então, dentro dessa frase, eu tenho 3 palavras-chave que conseguem sintetizar o sentido do que eu queria colocar. Segunda estratégia, grifar textos. Os leitores grifam ou sublinham passagens de texto quando têm a intenção de quê? Deixar marcada ideias que consideram importantes e que revelam como o texto está organizado. Dicas sobre grifar textos. Não grifar parágrafos inteiros. Se você está grifando ideias principais, passagens do texto, então não é interessante você grifar um parágrafo inteiro, porque dentro de um parágrafo existe as partes principais daquele parágrafo, que tem mais sentido, que trazem o contexto, que trazem informações importantes, e existem informações secundárias, que não são tão relevantes, são importantes na construção do texto, porém não são tão relevantes. Então, se você está marcando as ideias principais, se você marcar o parágrafo inteiro, o que você fez? Você não fez muita coisa, você deixou o texto ali como estava. Então, você vai grifar partes, uma frase, uma palavra, conceitos dentro daquele parágrafo, mas nunca o parágrafo inteiro. Como eu já disse, nem todos os parágrafos apresentam ideias que precisam ser grifadas. Outro ponto importante, não é porque um texto tem 5, 6 parágrafos, significa que em todos os 6 parágrafos você vai grifar ideias importantes. Às vezes, o autor utilizou em um parágrafo uma ideia importante, explicou e utilizou um outro segundo parágrafo também para explicar ou para justificar a primeira ideia importante. Então não precisa você estar lá grifando a mesma ideia sempre. Se tem o mesmo teor de ideia, se está falando a mesma coisa, para que você vai grifar sempre a mesma coisa? Grifar uma a mais importante. Pode ser em 1, 2 parágrafos, tanto faz, ok? Antes de grifar, é importantíssimo ler o texto inteiro, pelo menos uma vez, para perceber como ele está organizado. Como eu já disse, a leitura é importantíssima. Você precisa ler a primeira vez, aí você compreende o contexto geral, né, no todo, e depois você cai para ir detalhadamente. Você vai analisando parte por parte as ideias principais, sempre pensando o quê? Numa boa leitura, numa boa interpretação para que você consiga compreender o conteúdo no todo, ok? Próximo, resumir. Quem não tem dúvida o que é resumir, né? Eu vejo muitos alunos falando, mas eu não sei o que é resumir, qual é a diferença de resumir, fichar? Então vamos compreender isso. Quando você resume, é uma excelente forma de estudar com profundidade, né? Você pega um texto e você vai fazer o quê? Vai condensar as ideias. Você vai entender aquele texto e vai condensar, diminuir
todas aquelas ideias, um texto construído por você. Você vai ler, entender e condensar. O texto tem 5 parágrafos. Você consegue condensar, diminuir aquele texto em um, porque você tirou as partes mais importantes e deixou sucinto ali, deixou objetivo, com foco, né? O texto fala disso, 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 disso. Pronto, acabou. Sem explicações, sem justificativas. O principal, resumir é isso, é trazer o principal, fazer essa leitura e conseguir trazer a ideia principal do texto, o objetivo do texto. E aí, como fazer? Você vai levar em consideração cada uma das partes essenciais, a progressão em que elas se sucedem. Não dá para você colocar o que estava lá no final do texto no início. Não, você tem que pensar nessa progressão, início, meio e fim. A correlação estabelecida entre as partes do texto, copiar títulos e subtítulos é importante, porque dentro de um texto que ele tem vários subtítulos, cada parte vai retratar a respeito daquele subtítulo. Não só do título inteiro, mas a respeito daquele subtítulo. Então, copiem títulos, subtítulos. Sem compreender o sentido global, é impossível fazer um bom resumo. Ou seja, leiam. Ler é importantíssimo. Próxima estratégia, fichar. Fichar é o quê? É o registro de dados relevantes sobre algum tema ou assunto, conforme os objetivos da leitura, seleção, organização e registro de informações para atender a objetivos específicos da leitura. Como? Como você vai começar o fichamento? Você vai fichar especificações da fonte, o nome do autor, título da obra, editora, nome da edição, e ao transcrever passagens inteiras, anotar as referências das páginas. Gente, fichar é isso, você vai pegar um parágrafo ou meio parágrafo e transcrever, apenas copiar no seu caderno. Isso é fichar. Você pega ali o conteúdo, isso é importante. Peguei e coloquei aqui, eu vou colocar o número da paginazinha para poder compreender. Resumir é diferente. Resumir você vai ler e vai entender. Então, às vezes, quando o professor lá de História e Geografia pedia para você fazer um resumo, você só ia lá e copiava. Eu vou copiar isso desse parágrafo, isso desse parágrafo, isso desse parágrafo. Você não estava fazendo um resumo, você estava fazendo um fichamento, mas achando que estava fazendo resumo. O resumo acontece quando você lê, entende, interpreta e faz aquele resumão, né? Que é sucinto, falando sobre o que o texto fala de um modo geral, no sentido global. O fichar é que você vai pegando partes do texto, grifando, metade desse parágrafo aqui. Essa parte desse parágrafo também tá bom. Então, isso é fichar, beleza? Vamos lá. Outro, esquematizar. É quando você pega essas palavras-chave que nós já falamos e aí você faz o quê? Você articula essas palavras-chave entre os elementos visualizados dentro do texto. Aí faz uma pequena apresentação. Exemplo, mapa mental. Mapa mental é um tipo de esquema que com certeza você já ouviu falar ou já visualizou por aí. Outro exemplo é fazer a paráfrase. É quando você escreve um texto com base em outro para torná-lo mais compreensível ou apresentar um novo enfoque. Em uma paráfrase, é possível ampliar ou reduzir a passagem, traduzi-la em uma linguagem mais simples ou interpretá-la. Beleza? Agora nós vamos ver alguns exemplos. Primeiro, exemplo de esquema. Como vocês podem verificar aí? O aluno aí estava trabalhando com a narração. Ele pegou, né? O que a narração precisa? Precisa de elementos. Colocou lá a palavra elementos. Depois puxou narrador, personagens, tempo, espaço. Ele foi esquematizando todo um texto para que ele, quando visualizasse, conseguisse enxergar as partes principais. Esquematizar é uma maneira, uma técnica muito importante na hora que você vai estudar para o Enem, na hora que você vai estudar para vestibulares ou até mesmo para as avaliações dentro da escola. É uma boa forma de você compreender e pegar os conteúdos rapidamente, beleza? E aí nós vamos para outro exemplo. Leiam aqui comigo. Conmebol anuncia que a Copa América vai ser realizada no Brasil. Para dirigentes, neste momento, só o país terá condições de organizar a competição e evitar o cancelamento.
O torneio seria realizado na Argentina e na Colômbia, mas aumento dos casos de Covid e crise política e social, respectivamente, causaram a suspensão. Matéria do dia 31/5/2021. Os brasileiros foram surpreendidos nesta segunda-feira com o anúncio da Confederação Sul-Americana de Futebol nas redes sociais. Um aviso de que a Copa América deste ano vai ser realizado no Brasil. A Conmebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como a CBF, por abrir as portas do país. A Copa América, que reúne 10 seleções, aconteceria inicialmente no mês de junho de 2020, mas foi adiada para este ano por causa da pandemia. Seria a primeira vez que o torneio teria 2 países sede, Argentina e Colômbia. Mas no dia 20 de maio, a Conmebol decidiu que os colombianos, por conta das crises políticas e sociais no país, não teriam condições de receber o torneio. Inclusive, várias partidas pela Libertadores que aconteciam na Colômbia foram transferidas para outros países. O texto ele continua, depois vocês podem estar olhando essa reportagem na íntegra, tá bom? Então, o que vocês visualizam aí nesse texto? Eu marquei algumas palavras na cor azul. Percebam, essas palavras trazem o quê? São as nossas palavras-chave. São palavras que são marcadas para a gente compreender o que está acontecendo no nosso texto. Nós estamos falando, olha lá, Copa América no Brasil. Como assim? O que foi que aconteceu? Nos países da Argentina e Colômbia, os casos de Covid e as crises políticas aumentaram. Então, ocasionou o quê? O cancelamento. Foi cancelado por causa da pandemia. E aí foi escolhido quem? O Brasil. Então, a partir do grifo dessas palavras, nós podemos compreender melhor o texto. Vamos lá para o exercitando, pessoal. Nós temos aí Porto do Pecém e São Gonçalo do Amarante está bloqueado. Motoristas estão bloqueando o acesso ao Porto do Pecém. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem das cargas. Aí nesse texto ele vai trazer assim, que aconteceu, né, essa barreira, né, o bloqueamento a partir dos caminhoneiros. Por quê? Porque eles estavam reivindicando. Ok? Essa reportagem vocês podem dar uma lida aí, visualizar, e aí eles estão fazendo as suas reivindicações e aconteceu o bloqueio por conta disso, beleza? Mas vamos lá na questão 1. Qual a finalidade da notícia em estudo? Essa notícia, ela tem de finalidade de divulgar, noticiar, explicar ou alertar. Noticiar. Noticiar um fato ocorrido em São Gonçalo do Amarante, ok? 2. O fato que gerou a notícia foi o bloqueio das estradas. Não foi só os 500 caminhões estacionados, mas foi a questão do bloqueio. O fato de estar estacionado não interfere, a questão é o bloqueio das estradas, beleza? E aí, se você tiver dúvidas, não deu tempo de anotar, volte lá no nosso portal eduque.acre, verifiquem as nossas aulas, façam as anotações, retirem as dúvidas um pouco mais devagar, parando o vídeo, tá bom? No mais, tchau, tchau e até logo!